Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei quando você está vendo esse podcast, mas o que eu sei é que a temporada de 2025 da Fórmula 1 finalmente estreou. E eu, Luísa Salvador, estou aqui com a Samara Brandino Olá, pessoal, tudo bem? Estamos de volta. e vamos comentar primeiramente então sobre o GP da Austrália, que abriu a temporada de 2025 da Fórmula 1 e da Fórmula 3 também. F3? F3 da Fórmula 2 não. Não, Me deu F2 não. um leve bug aqui agora, mas enfim. Então tivemos dois brasileiros entrando em ação com dois cenários bem diferentes, mas vamos começar pela Fórmula 1, já que é a categoria mais importante do automobilismo. E aí, Samara, tu assistiu essa corrida ao vivo? Gente, o que falar sobre essa corrida? Meu Deus, foi uma madrugada longa, uma madrugada em que seguramos muitas emoções, porque era uma madrugada quente no Brasil, mas chuvosa demais na Austrália. E até uma preocupação aí, já que a F1, a F3 não conseguiu fazer a corrida deles no dia de tanta chuva, né? Mas a F1 teve corrida. E vamos começar falando já disso, porque foi o que mais teve, gente. Carro batendo. Foram 6 ao todo, se eu não me engano, a começar por Isaac Hadjar, o principal adversário do Gabriel Bortoleto na última temporada da Fórmula 2. Ele sequer largou. Na volta de apresentação, ele já rodou o carro e ele saiu muito abatido do carro. Inclusive, o pai do Hamilton foi lá dar um consolo pra ele, mas quem, né? Quem que veio de novo com uma fala polêmica? Helmut Gente, Marko. eu não consigo mais com ele, sério. Por que que ele tá lá? Por que que ele tá lá? Desculpa aos fãs aí da Red Bull e tudo mais, Eu mas acho que nem eles aguentam mais, é amiga. tão desnecessário as falas dele, sabe? Eu acho extremamente desnecessário. O menino tá estreando. Ele tá pegando uma pista molhada já de cara. E aí ele chega ali e bate na volta de apresentação. Já ocorreu isso com outros pilotos. Inclusive com o Leclerc aqui no Brasil. E eu usou a minha amiga até hoje por causa disso. Desculpa aos ferraristas aí, fãs do Leclerc. Mas foi algo engraçado. E dá dó do piloto, obviamente, só que ele ainda era um estreante. Tipo assim, não precisava falar sobre. Ainda mais ele sendo um dos principais conselheiros da equipe principal desse piloto. Então, até foi bem comentado que foi totalmente inapropriado em qualquer situação, mas nessa mais específica se tornou um caso ainda mais grave. Mas depois o Christian Horner, que é o chefe de equipe da Red Bull, saiu em defesa do Hadjar, deu um apoio para ele e tudo mais. Mas uma situação começou bem chata, então, no GP da Austrália, que a gente teve a largada, mas na sequência também outro carro batendo. Se eu não me engano, foi o Dohan, que outro estreante. Inclusive, deu a entender que todos os estreantes iam acabar não conseguindo completar a prova, mas aí quem é que bateu? Carlos Sainz. Estreante na Williams. Carlos Sainz. Doeu. Doeu em mim Doeu também. muito ver o Carlos Eu fiquei, batendo o não, carro. Carlitos, não. Era pra sair na Ferrari as coisas melhorarem. Exatamente, doeu muito porque a gente via aí o Carlos indo, tentando mostrar um serviço, né? E chegar ali na corrida, bater o carro e não voltar é algo que nenhum piloto quer, nenhuma equipe quer. Então doeu bastante essa batida dele. E foi uma batida bem precoce, que inclusive já deu pra gente ter uma noção do que os pilotos não podiam fazer pra não acabar escapando da pista. Mas o Sainz, ele perdeu a traseira depois que, com as duas rodas da esquerda, ele acabou, digamos, passando em cima da linha da pista mesmo, né? Porque a gente sabe que o circuito ele é de rua, então aquela tinta branca durante os dias de chuva faz com que não se tenha tanta Aderência. aderência, exatamente. Depois, então, do Carlos, a gente teve um outro estreante que rodou na pista e, por muita sorte de principiante, não bateu. Que Exatamente. foi o Kimi Antonelli. Ele rodou na pista, gente. Inclusive, o Toto falou depois, né? Usou uma expressão até engraçada ali que ele sentiu nas calças dele ali o aperto de medo Ai, Toto daquele Wolff. momento, né? Porque todos os outros estavam aí girando os carros e caindo fora. E o Antonelli conseguiu se livrar porque não estava numa área de muro, gente. Não, esse guri teve sorte, né? Ele começou a prova. Eu acho que ele foi o primeiro piloto que conseguiu fazer uma ultrapassagem, assim, depois da largada mesmo, ultrapassou o Hülkenberg. Acabou rodando, mas rapidamente ele já reassumiu de novo essa posição. O Kimi, inclusive, que eu diria que foi um dos grandes nomes desse GP. Eu sabia que tu ia tocar no nome dele e ia ficar olhando pra mim. Gente, eu falei sobre isso no último episódio, né? Que acho ainda o Kimi muito precoce. E até algumas pessoas que assistiram o último episódio vieram falar pra mim:
Ah, e aí, o que que tu achou do Kimi no domingo? Eu disse, gente, eu não vou falar nada ainda, porque foi um circuito diferente. Não foi um circuito normal. A gente viu aí grandes nomes, inclusive Fernando Alonso também foi um dos que rodou o Foi. carro aí, caiu fora. Então a gente viu aí grandes nomes da Fórmula 1 caindo fora também. O Kimi fez uma boa corrida? Ele fez uma boa corrida. Isso a gente não pode negar. Ele saiu de P12? Não, ele Por ganhou 12 aí. posições. Isso eu lembro. Eu não lembro qual era exatamente a que ele estava. Mas ele ganhou 12 posições em uma corrida, conseguiu terminar, o único Hulk a terminar essa corrida. Detalhe. Detalhe importante. Mas eu ainda não vou usar aquele áudio que eu falei que eu ia usar o vídeo. Ainda não, Até gente, porque é só uma segura. corrida, a gente sabe que de uma corrida para outra as coisas mudam bastante. Exatamente. Torço muito, como mercedista, torço muito para que ele desabroche e vá. Mas eu ainda estou com um pezinho atrás, Kimi Antonelli, estamos te dando a chance, aproveite, mas que ele continue mostrando, então, nas próximas corridas aí, essa grandeza dele dentro da pista, né? Vamos ver. Inclusive, tocasse nesse ponto mercedista, aí eu lembrei uma fala do Toto depois da prova, que ele dizia que olhava pro painelzinho dos nomes e achava que tinha 3 pilotos. E eu acabei começando a ver a corrida domingo, só que eu tava num congresso, então eu acabei dormindo no meio da prova, terminei de ver essa semana pra gente fazer o podcast. E eu senti a mesma coisa que o Toto. Tinha um carro do álbum, aí atrás era o Leclerc. Só que eu achava. Era o Leclerc? Não, era o Hamilton, mas eu achava que, tipo, não. Era. Gente, buguei. A questão é que o carro era da Williams, mas eu achava que ali era o Hamilton na Mercedes e que aí atrás era o Charles Leclerc. Eu te entendo, Toto Wolff, fiquei confusa também. Exatamente, eu acho que todo mundo que teve troca de pilotos aí fez essa confusão também, né? Porque a gente abraça os rookies, a gente gosta deles, mas também tem a questão que o coração ainda tá nos pilotos antigos, né? A gente ainda tem esse apego emocional muito grande com eles. Exatamente. Então, além dos pilotos que a gente já citou que bateram, o Fernando Alonso ali que tu citou, foi mais pro final da prova, que foi quando também o nosso queridíssimo Gabriel Bortoletti também se despediu. Quando eu tava assistindo a corrida, eu digo, caraca, o Bortoletti não tá sendo citado, né? Ele não tava se envolvendo com nada, tava bem distante do piloto à frente, mais atrás também ninguém ameaçava ele. Então foi naquele começo de prova, ok, rodaram, mas ficou um tempão sem, digamos, ter chuva. O pessoal, ele Sim, tava ali ainda segurando as pontas, mas não tava chovendo. Tanto que na primeira troca de pneus, colocaram os pneus de pista seca. E aí, do nada, começou a chover e foi ali que o nosso Gabriel Bortoleto acabou é. dando adeus. Mas ele trouxe uma fala muito interessante depois, né? Eu não lembro exatamente como é a frase, mas ele falou tipo assim: eu prefiro ter dado tudo de mim e ter saído da corrida sem terminar ela, do que ficar rodando ali, rodando e terminar em último. Exatamente. Até Eu porque, achei ousado, mas eu sim, gostei. é uma fala bem interpretativa, né? Porque tem gente que vai dizer, tá vendo? O que que adianta ter um piloto que vai dar tudo de si, não vai terminar a prova, como é que vai ganhar campeonato assim? Cara, tu terminar a prova em último e tu dá tudo de si pra tentar ganhar um pódio e não ganhar um pódio é a mesma coisa. Uhum. Salvo por a conduta que tu teve dentro da prova. Então, isso já dá um sinal também pra gente que o Gabriel aí tem muito a crescer e se desenvolver ao longo, não Sim. só dessa temporada, né, mas esses anos aí na Fórmula 1. E o Gabriel também, ele tava com uma penalidade, né? Acho que era 5 segundos, algo assim, que ele tinha tomado de penalidade. E ele até falou sobre isso, né? Que ele tentou dar um pouco a mais do carro do que ele normalmente cobra para tentar reduzir esse tempo lá na frente. E aí foi aonde ocasionou a batida do Gabriel. Ficamos tristes, não era assim que a gente gostaria de ter o nosso primeiro brasileiro terminando a primeira corrida, né? Mas eu acho que isso também mostra aquele ponto que a gente falou na última vez, que ele tá buscando mostrar um trabalho forte. Ele quer mostrar para que ele veio dentro da pista. Exatamente. E quem não mostrou trabalho, nem nas pistas, nem nos boxes, foi a Ferrari. Ah, Mais uma vez, vacilando aí na estratégia, apesar que no caso do Hamilton, assim que deu o último certificar, ele quase perdeu o carro na última volta antes de vir ali para passar a linha de chegada. Então, até acho que para não perder de fato o controle, ele passou reto dos blocos. Mas aí, no caso do Leclerc, eu fico Ferrari. Não entendi aí nesse ponto. eu posso dar minha frase, querida? Pode. Aos fãs da Ferrari, me desculpem, já peço desculpas, mas eu tenho que concordar com o Leclerc.
que a gente comentou na última entrevista aqui, que ele falou, né, que a Ferrari não tem um piloto favorito. É verdade, a Ferrari não tem um piloto favorito. Ela odeia os dois igualmente. Impressionante, gente. Os rádios do Hamilton davam dó, doía no Sim. coração. Ele, assim, na voz, na entonação não dava, ele sentir desespero, né? Mas a gente entendia que ele tava desesperado. Tipo, meu Deus, eu acabei de sair da Mercedes. Assim, às vezes tinha uma Era advertência, uma né? carroça? Era uma carroça, Mas mas pelo ele menos ele tava na era ouvido, né? expectativa de ter algo Exatamente. melhor, É. entendeu? E aí, então, assim, esses rádios do Hamilton era sempre. Tá, não é nada que a gente não tem nada. E aí o Leclerc pro outro lado, a gente tem água no carro? Como assim a gente tem água no carro? Gente, esse rádio da água, sério, perfeito. Inclusive, eu vi várias IAs do carro cheio de água e o Leclerc dentro. Sim. Os memes foram maravilhosos. Mas assim, o desespero dele e a Ferrari simplesmente dizendo: eu acho que é água água mesmo. É água, aceite. E não tem o que fazer. Eu confesso que eu Gente, perdi tudo ali. Eu digo, não acredito, cara. Não acredito. A gente sabia que a Ferrari é como um circo, mas se superaram dessa vez. exato. Agora vem a questão. A Ferrari vai mostrar algo maior agora? Vamos dar uma olhada como é que ficou o ranking? Vamos. Já que sabemos que 6 pilotos não finalizaram a prova, Então aí, Lando Norris. Lando Norris. O que falar de Lando Norris em primeiro lugar? Cara, ele liderou de ponta a ponta, né? Então, o Verstappen não ameaçou muito ele, apesar que ali no finalzinho ficou menos de um segundo, tinha o DRS, mas tinha acabado de voltar a chover, então diria que foi uma corrida tranquila pro Norris, salvo quando o Piastri estava atrás dele, né? Agora a gente chegou num ponto importante. No último episódio, se você voltar e assistir o último episódio, vocês vão ver que a gente falou sobre o fato de que o Piastri ele tem muita capacidade para ser um campeão antes do Lando. Exatamente. E a gente teve a prova disso agora no GP da Austrália, onde o Piastri ele estava mais rápido, alcançou o Lando e foi bloqueado pela equipe. A equipe disse, não, disputem aí na pista. Vocês estão ali pra disputar, vocês sabem a regra e disputem. Literalmente o rádio foi: fica no teu lugar. Sendo que é importante ressaltar, o Piastri estava correndo em casa. Exatamente. Na O Piastri estreia estava da correndo. temporada, ou seja, não tem primeiro, segundo, terceiro, todo mundo ali Tava igual, competindo tava igual. E ele estava correndo em casa. Poderiam ter deixado ele ganhar essa. E ele estava mais rápido. Ele, inclusive, fala isso no rádio. Ele diz, Sim. eu tô mais rápido, mas tudo bem. E aí, quando tem o Lando um pouco mais à frente, então eles liberam ele e dizem, se tu quiser correr atrás agora, fica à vontade. Mas, assim, Ai, agora. McLaren. Então, eu achei isso daí um pouco triste, porque daí depois a gente viu aí o Piastri rodando também, foi parar na Sim. grama, conseguiu voltar numa manobra maravilhosa, maravilhosa foi aquela manobra dele. Mas, enfim, Lando Norris na frente. Seguido de Max Verstappen e George Russell, nossa Regina George. Gente, eu fiquei tão feliz por esse pódio dele. Fiquei muito feliz, muito emocionada por esse pódio dele. Porque a gente até falamos isso, né? Inclusive, a gente comentou muitas coisas no último episódio e que aconteceram na corrida. Então, se você de não assistiu fato. o último episódio, assista. Saiba que nós temos línguas sagradas, o que a gente fala se profetiza. Exatamente, exatamente. Então, aí, nossa querida George Russell, Regina George, em terceiro lugar. Vamos ver Diria o que do próximo? pódio, ele foi o que deu a entrevista mais feliz. Foi. Ele tava Muito contente. parceiro. Contente. É que eu gosto muito do George quando ele ganha, porque ele realmente fica muito contente. Gente, é maravilhoso quando ele ganha, porque ele fica tipo, meu Deus, é a oportunidade da minha vida. Aquele sorriso de ponta a ponta, Exatamente. né? Bem Ele simpático nas sabe entrevistas. celebrar as conquistas, entendeu? E quem tem que celebrar também é o Kimi Antonelli. Eu diria que assim, a gente meio que já esperava que a McLaren fosse a melhor equipe dentro dessa estreia, por como terminou a última temporada. Acabou que por conta ali dos problemas do Piastri, de rodar, da McLaren não deixar ele passar o Lando, quem saiu melhor em resultado de equipes foi a Mercedes, mas foi a equipe que a gente esperava algo mais, entregou até um pouco mais do que a gente esperava, colocou aí o seu Hulk em quarto lugar. Então, e é interessante que quando terminou a corrida, ele estava em quinto. Sim. Né? Porque ele estava aí com uma punição e ele acabou que o Albon estava em quarto e ele estava em quinto lugar.
E aí depois o Toto Wolff pegou os seus prints no celular e foi lá e mostrou pra FIA, entrou com recurso e conseguiu botar o menino dele de novo pro quarto lugar, fazendo assim uma estreia e tanto, né, pra Fórmula 1. E como tu falou, sendo uma equipe que mais pontuou praticamente. Não, de fato foi, né? Terceiro e quarto lugar. E que, se não me falha a memória, o Kimi também foi o que mais fez ultrapassagens, porque muitos pilotos ganharam Sim, por conta daqueles que bateram, mas o Kimi realmente conquistou essas posições sim. aí na pista. Em quinto, Nossa, o Alexander Albon. queridíssimo. Deu trabalho pro Lewis Hamilton, viu? Nossa, o Hamilton acho que passou metade da prova a 1 segundo do álbum, mas não conseguia, e não conseguia ultrapassar. Eu digo, isso aí, álbum. Tipo, eu sou fã do Hamilton, mas isso aí, álbum. Uma Williams em quinto. Nossa, eu achei que ele fez uma corrida e tanto Fez. também. Eles tinham tudo pra ser uma dupla muito boa também. E infelizmente o Carlos bateu, mas eu tô muito ansiosa agora pra ver os dois em pista, de preferência seca. Porque a gente não duvida da capacidade do álbum, pelo contrário, a gente ressaltou isso aqui no último episódio, inclusive. Então a gente pensa, caraca, se o álbum conseguiu colocar o Williams em quinto, o Carlos Sainz também tem condições de fazer isso, de repente até algo um pouco mais além disso. Então fica a expectativa também pro GP da China com relação ao Williams. Sexto lugar, uma surpresa? Totalmente. Uma surpresa. Eu Totalmente. até comentei no meu Instagram que quem foi mais surpresa? Se foi o sexto ou o sétimo. Acho que a gente já pode até falar em Em conjunto, porque conjunto. foi uma surpresa pra mim ver Stroll e Hülkenberg ali. Eles fizeram o dever de casa, eles não bateram, não rodaram, conquistaram ali o que tinham que conquistar. O dever de casa dessa corrida realmente foi não bater. Não bateu, você vai chegar em algum lugar. Exato. E foi uma surpresa ter os dois ali. Não tem nem o que comentar, porque eu não tava esperando isso, gente. Na verdade, Ainda a gente mais tava esperando o Hülkenberg ainda a gente tem ok, porque o Hülkenberg já tem um bom tempo de experiência e tudo mais. O Stroll também tem. Mas o Stroll tá normalmente ali. faz estroladas. Exatamente. Foi um choque ele terminar em sexta. Eu fiquei, gente, o que que aconteceu? Essa corrida realmente foi diferente. No caso aqui a gente tem duas equipes que a gente esperava que os companheiros de equipe se saíssem melhor, mas acabaram rodando. Inclusive, vovô Garoto deu um conselho pro Bortoleto antes da prova, dando dicas assim, ó, tem que fazer isso aqui pra conseguir terminar a prova. E aí ele brincou, te dei esse conselho e nenhum dos dois terminou a prova. Exatamente. Vamos lá, o próximo. Olha, eles quase nem aparecem na tela de tão tristes que estão com o resultado. A hora que eu tava montando isso daí, eu fiquei triste, gente. Leclerc, Piastri. É triste pelos E três, na Hamilton. verdade, né? Porque a corrida do Piastri, como a gente falou, foi muito boa. O triste do Piastri foi realmente a hora que ele rodou ali, porque ele acabou perdendo muitas posições, não tinha mais tempo para recuperar essa posição, né? Faltava acho que 5 voltas, mais ou menos. Não dava mais tempo de recuperar numa pista molhada ainda, não tinha mais como. E Leclerc e Hamilton, a duplinha da Ferrari, tanto marketing em cima e terminaram lá embaixo. E é triste, eu realmente espero que na próxima corrida a gente consiga ver um pouco mais da Ferrari, a Ferrari que a gente conhece, né? E que principalmente o Hamilton me dói muito o coração, gente. Ele precisa subir, porque dá muito dó de ver ele ali em última posição. E se a gente for fazer um comparativo com o Divertidamente, a gente pode ver que a Ferrari é vermelho, raiva. Eu acho que é o que define o sentimento dos dois, né? Mais do que tristeza é a raiva de, caraca, podia ter feito algo melhor, mas a equipe não colaborou. Exatamente. E o Piastri, tadinho, tá ali só porque realmente não conseguiu se recuperar, porque a gente viu aí ele entregando muito dentro de pista. E com certeza a gente vai ver aí no Grande Prêmio da China o Piastri muito mais à frente. Ele, inclusive, depois da prova, deu uma declaração falando que realmente tá numa crescente, que ele sente isso, então é muito bom a gente até ter ciência disso que esse ano, se ano passado, não posso brigar porque o Lando é o favorito. Lando Norris ganhou o campeonato ano passado? Não ganhou. Então agora talvez seja a oportunidade dele de mostrar toda essa capacidade de trazer um título pra McLaren. Eu espero muito, assim, ver o Piastri no top 5 na próxima corrida. A minha expectativa pro Piastri na próxima, ele tá no mínimo no top 5. Isso se não tiver uma dobradinha ali da McLaren, porque a gente já viu que outra equipe que não tá muito forte, a dupla, é a Red Bull. Exato. Verstappen tá carregando tudo sozinho.
Lawson já recebeu aí, parece que um ultimato, ó, tu tem tantas corridas pra mostrar trabalho, De senão... 5 a 6 segundos de novo, Helmut Marko. Ele não deixa nenhum piloto da academia da Red Bull em paz. Toca o terror em todo mundo igualmente. Exatamente. Então, talvez a gente vai ver aí mudanças durante a temporada, porque realmente o Lawson não entregou nada nessa última corrida. A gente achando que o Delon seria o primeiro a sair para o Colapinto voltar e talvez seja o próprio Liam Lawson. Exatamente. Vamos passar para frente? Campeonato de pilotos, então. Só teve uma corrida, então, obviamente, que as posições aqui dos pontuadores vai seguir de acordo com o primeiro a 10º lugar do GP da Austrália. Norris, Verstappen, Russell, Antonelli, Albon, Stroll, Hülkenberg, Leclerc, Piastri e Hamilton. Os únicos pilotos que conseguiram pontuar, então, ali na Austrália. Esse gráfico a gente vai alterando ele conforme for passando as corridas para ver quem que tá disparando aí na frente. Exato. Agora a gente vai conferir, então, o campeonato de equipes. Uma surpresa, inclusive, né? McLaren e Mercedes empatadas com 27 pontos. Gente, que alegria ver isso. Como mercedista, a gente tá muito feliz. Eles estão nos deixando sonhar. Eles sempre deixam a gente sonhar. Eles estão nos deixando sonhar. Mas eu realmente acho que eles estão deixando a gente sonhar, principalmente por causa da terceira equipe, que é a Red Bull. A gente vê aí a Red Bull fazendo uma ótima temporada no ano passado. Só que esse ano a gente já viu que se a Red Bull for pra frente, vai ser o que o Verstappen vai levar. Exato. O que o Pérez não estava entregando no final do ano passado é o que o Lawson nessa primeira corrida também acabou não entregando. Exatamente. Então a gente viu aí a Red Bull pontuando, acho que foi 18 pontos, se eu não me engano, que eles fizeram no total. Mas foi praticamente o Verstappen carregando a equipe nas costas. Nessa primeira prova? Eu acho que foi. Foi 15 só, né? Porque 15? o Lawson não Ah, é pontuou, verdade, então foi só 15 pontos. do segundo lugar. Não, foi não, um tá pouquinho mais. certo, 18, 18 pontos. Isso, o terceiro que é 15, tá certo. Exatamente, foram 18 pontos, então, da Red Bull. Tudo do Verstappen. Tudo vindo dele. Então, é um momento pra gente sonhar? Tá muito cedo pra gente sonhar. Mas, assim, se a Antonelli continuar da maneira como tá... Eu acho que aí a Mercedes disputa com a McLaren. A gente consegue disputar algo, porque a gente tem 2 pilotos bons. Assim como a McLaren também tá com 2 pilotos muito bons. Exato, a equipe que tiver conseguir manter uma regularidade melhor e conseguir dar o pulo do gás nas estratégias é que vai se sair melhor. Ano passado a gente viu, acredito que principalmente a Ferrari e a McLaren tentando fazer o undercut, e nesse ano vai ser muito forte também para definir esse campeonato de equipes. Agora resta saber se o Antonelli vai dar conta de competir ao mesmo nível do Piastri. Ai. Joguei. Nossa, ela jogou. Eu não esperava, essa não foi combinado, tá? Não foi. Mas a gente analisando ainda, cara, a Ferrari, atrás, inclusive, da Kick Sauber. Gente, Williams, Aston Martin, Kick Sauber, nossa equipe do Bortoleto, pontuou mais do que a Ferrari, terminando com um piloto a menos. Isso é muito chocante. De fato é. Caraca. E aí, Alpine, Racing Bulls e Haas que nem pontuaram. Então, com um total de 0 pontos nesse campeonato Racing de Bulls, equipes. no caso, os 2 pilotos fora, a mesma coisa que a Haas. Sim. A Alpine, o Gasly terminou a prova, mas aí fora do top 10. Acabaram nem pontuando. Então, por enquanto, quem está empatado, Mercedes e McLaren no campeonato de equipes. Também, novamente, esses daqui são só os resultados da última corrida. Que foi a primeira também. Que foi a primeira. Então, conforme for passando, a gente vai atualizando. Próximo corrida já é este fim de semana, né? Ficamos 3 meses sem corridas, então é justo ter 2 finais de semana seguidos, mais 2 finais de semana madrugando. corrida de Xangai, em China. Xangai, na China. Gente, os pilotos já estão lá, né? Sim. Para essa corrida. Eles já estão se preparando para o circuito de Xangai. E a gente vai começar a trazer para vocês sempre atualizado alguns dados importantes sobre essas corridas, né? Então, a gente traz principalmente o mapa, o horário para vocês acompanharem e algumas informações, como, por exemplo, a primeira corrida, o primeiro Grand Prix que teve foi em 2004. Foi um ano depois, inclusive, de que o circuito foi construído.
E o primeiro vitorioso nessa pista foi o brasileiro Rubens Barrichello. Exatamente. O comprimento dela, então, ela tem 5 quilômetros, 5,45 quilômetros. O número de voltas dela são 56. E quem detém o recorde de voltas nessa... O recorde, no caso, de volta mais rápido. Exatamente, de volta mais rápida, dentro deste circuito, é o Michael Schumacher lá O em próprio ano de 2004. estreia. O próprio ano de estreia. Então, ninguém bateu ele até agora. Será que teremos alguém que vai bater ele? 20 anos já e esse recorde permanece. Exatamente. Então, vai ser nesse domingo, às 4 horas da manhã. Dá pra tirar um cochilo e acordar ali umas 10 para as 4 pra assistir o GP. A corrida oficialmente começa, então, domingo, às 4 horas da manhã. Claro, a gente tem aí classificações antes e tudo mais, Q1, Q2. Mas a corrida mesmo, para quem quiser acompanhar, nesse domingo, dia 23, às 4 horas da manhã. Isso, digamos, também é a corrida principal, né? Que Xangai também marca a primeira prova, que vamos ter a Race Sprint. Que aí é no sábado, se eu não me engano, 4 horas também da manhã. Exatamente. E aí, Xangai também marca a estreia da Fórmula One Academy. Ansiosa demais para isso. Muito. Vou pedir pro nosso produtor passar pro próximo slide, pra gente ficar tematizado com a categoria. F1 Academy, que agora temos 2 brasileiras competindo, né? A Aurélia Nobles continua. É o segundo ano e último ano dela, já que na categoria as mulheres só podem competir durante 2 anos, porque é uma categoria de formação que dá acesso à Fórmula 3, Fórmula 2 e depois à Fórmula 1. Mas esse ano nós temos estreando a Rafaela Ferreira, que é aqui de Santa Catarina. Uma catarinense, uma querida, ela já esteve aqui também, a gente já entrevistou ela em outros momentos. E, gente, que alegria para mim ver os stories dela lá e acompanhar toda essa jornada. É algo que, para nós, mulheres que gostamos de automobilismo, é algo que marca muito, né? Sim. Porque chegar à F1 Academy não é assim. A gente sabe que não é uma coisa fácil. Então, se nós temos hoje 2 brasileiras lá, é motivo para comemorar e bastante, né? Essa vitória, porque já é uma vitória elas estarem lá. E aí agora a gente vai ver elas se preparando e quem sabe um dia veremos elas na F1. Exato. A Rafa, então, que desde ontem já tá na China, se não me engano. Ontem ela postou fotos no feed dela, fazendo reconhecimento de pista, caminhando pelo circuito pra realmente ver, não, aqui dá pra mim ir, aqui não dá. Hoje à noite a gente tem o primeiro treino da Fórmula 1 Academy, que é aí de fato o reconhecimento na pista com o carro. E amanhã, sexta-feira, já. Não, amanhã sexta não. Amanhã acontece a classificação. E aí no sábado acontecem as 2 provas da Fórmula 1 Academy, que são sempre 2 corridas juntas disputadas no mesmo dia. Vai ser de madrugada também, eu não lembro o horário exato, acho que é 1 e pouco da manhã. Tô aqui exatamente com o cronograma aberto. Ah, tá. Então, da Fórmula 1 Academy, a gente vai ter o treino livre na sexta-feira, né, dia 20, às 10 horas da noite, um horário acessível. Depois a classificação vai acontecer às 3 horas da manhã de sábado. E aí a primeira corrida acontece às 2h50. Do sábado? Perdão. Hoje, às 10 horas da noite, quinta-feira, é o treino livre. Aí amanhã, sexta-feira, às 3 horas da manhã, a classificação. Às 2 da manhã do sábado é a primeira corrida. E eu esqueci de colocar na matéria que horas é a segunda corrida. Mas a gente coloca pra vocês aqui certinho no... O cronograma da corrida. Isso, a arte do cronograma. Exatamente. Então, final de semana muito agitado para os fãs de automobilismo, né? Estamos ansiosos, apesar de ser uma das últimas corridas de madrugada. Sim. O que nos deixa mais felizes ainda. Exato. Não precisar acordar de madrugada vai ser algo maravilhoso. Apesar que a Fórmula One Academy, ela sempre acontece mais cedo e tem provas fim de semana que além da Fórmula 1, da Fórmula Academy, tem ali a Fórmula 2, a Fórmula 3 também é mais cedo ainda. Mas é o esforço que a gente faz para acompanhar as nossas meninas. E estamos dando só uma pincelada no currículo da Rafa, para você que ainda não conhece ela. Ela começou a andar de kart com o pai aqui em Santa Catarina, no kartódromo de Santa Apolônia, que inclusive então fica aí o convite caso você queira conhecer. E ela foi a primeira mulher a ser pole position na Copa Brasil de kart em 2022. Aí em 2023 ela ingressou na Fórmula 4 brasileira
E ano passado, em 2024, ela se tornou a primeira mulher a vencer uma prova na categoria e finalizou o ano, meu bem, simplesmente com 10 pódios. E ela foi quarto no campeonato, se eu não estou enganada. E aí, como é que ela foi para na F1? Na F1 Academy? Sabe me dizer? Fale. Ela simplesmente foi convidada pela Racing Bulls, que é a equipe júnior da RBR. A Fórmula 1 Academy, ela funciona assim, são 18 pilotos este ano, e 10 dessas pilotas são indicadas por uma equipe da Fórmula 1. E a Racing Bulls disse, vou chamar essa brasileira aqui. Então, até a gente comentou antes da temporada que a Rafa teve a oportunidade de conhecer o Verstappen, que é o grande ídolo dela. Exatamente. Eles até postaram uma foto, né, das equipes da Red Bull, todos juntos. E tava lá o Verstappen, tava lá o Lawson, tava lá o Yuki Tsunoda. Então foi muito bacana ver isso, ver que a Rafa tá conquistando o espaço dela. Ela também esteve agora no evento da Red Bull que aconteceu aqui em Curitiba, né? Ela pilotou, inclusive, o carro na pista. Foi bem bacana, muita gente gostou. O evento estava lotado. Eu vi várias imagens, assim, o evento foi incrível. Então é muito bacana ver uma pessoa tão de perto, né, da gente, assim, conquistando tanto. A gente, obviamente, sempre vai torcer muito pela Rafa. E se você ficou interessado em acompanhar a Fórmula 1, mas não sabe aonde, relaxa que pelo Band Play dá para acompanhar as meninas de graça. É só fazer o cadastro ali que você consegue acompanhar tudo, desde classificação, treino até as corridas. Então, vale a pena então dar essa força para as nossas meninas do Brasil. Exatamente. E também aqui no Portal SC a gente está sempre falando sobre. E também toda semana vamos estar aqui comentando sobre a corrida de domingo e as nossas expectativas para a próxima corrida. Exatamente. Então, assim, tenta acompanhar, mas se não conseguiu, corre aqui no canal do YouTube do Portal SC todo dia que a gente comenta os principais destaques das provas. A gente fica por aqui então, já que comentamos da Fórmula 1 e da Fórmula Academy, que são as categorias que vão disputar no GP da China. A gente te espera no próximo episódio na semana que vem. Até a próxima!